solicito a presença do Dr. Rodrigo, por gentileza, aqui na mesa. Renovo mais uma vez o pedido para que as pessoas possam se acomodar, a fim de que possamos dar início ao Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Neste momento, damos início à audiência pública, que tem por objetivo informar, coletar informações, receber denúncias, debater e propor encaminhamentos a respeito do impacto do uso de agrotóxicos na saúde humana, meio ambiente e consumidor, nos municípios de Chuí, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte. Uma iniciativa do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Passamos neste momento à formação da mesa das autoridades. Já está presente, preside este ato, o Procurador da República, Dr. Rodrigo Valdez de Oliveira, coordenador do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Para compor a mesa, também eu convido o vereador Flávio Veleda Maciel, presidente da Câmara Municipal do Rio Grande. Convido a doutora Ana Paula Carvalho de Medeiros, procuradora da República. Convido o professor doutorando Luciano Barros Zini, mestre em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que será palestrante na tarde de hoje. Convido o senhor Ednei Primel, que representa neste ato a reitora professora Cleusa Dias, magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande. E convido também o senhor Leonardo Melgarejo, representante da sociedade civil na coordenação do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Como extensão de mesa, para fazer parte também aqui, para se juntar aqui aos lugares que os vereadores ocupam nesta casa, eu convido o senhor Antônio Carlos Baqueri Duarte, presidente da Câmara de Comércio.
Convido o senhor Ronaldo Zeklinski, presidente do Sindicato Rural do Rio Grande. Convido também o senhor Marcelo Camardelli Rosa, assessor da Superintendência do Senar. Convido o senhor Fábio Avancini Rodrigues, diretor vice-presidente da Farsul. Convido o tenente Eliseu Foscarini, comandante do pelotão ambiental da Brigada Militar. Convido o vereador Luiz Bravo Galtério, representando a Câmara Municipal de São José do Norte. Podem sentar-se. Nós sabemos que temos a representação do IRGA, só que quando a gente fechou aqui o cerimonial, não havia chegado ainda. Então a gente convida também representante do IRGA para se juntar aqui, também em extensão de mesa. Gostaria de registrar aqui a presença, também nesse momento, da senhora Danúbia Chaves e senhora Marluce Souza, que representam a Prefeitura de São José do Norte. Secretários municipais, registro aqui também a presença dos representantes de entidades de classe, sindicatos. Nós tínhamos também a confirmação que o prefeito Alexandre Lindemeyer viria. Nós já deixamos de antemão ele pré-convidado, caso chegue para ocupar o lugar também. Registramos ainda a presença dos alunos das faculdades, Universidade Federal do Rio Grande, a Anhanguera, Uninter, convidados especiais deste fórum. Registro aqui o registro de ausência do vereador Rogério Gomes, agradece o convite, e também o vereador Luciano Gonçalves. Faço o registro do vereador José Antônio da Silva Epolinho, neste momento também presente aqui neste ato. Passo então a condução dos trabalhos, neste momento, ao Procurador da República, coordenador do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Dr. Rodrigo Valdez de Oliveira. Boa tarde a todos. Gostaria de saudá-los na pessoa do presidente da Câmara de Vereadores de Rio Grande, Dr. Flávio Maciel. Sei que é uma honra estar aqui em Rio Grande. É a primeira vez que uma audiência pública promovida pelo Fórum, e essa já é a 8ª desde 2014, é realizada numa Câmara de Vereadores. Isso aí acho que demonstra a importância deste tema aí que a gente vem debatendo e tratando. Gostaria também de agradecer ao prefeito municipal, senhor Alexandre Lindemeyer, pelo convite e pela acolhida. Eu vou rapidamente falar sobre o Fórum Gaúcho, como surgiu. Depois vamos iniciar os trabalhos da audiência pública. Bom, o Fórum Gaúcho ele foi criado lá no final de 2013. Naquela época existiu o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e mais 5 fóruns estaduais. Ele foi criado em 2013 pelo Ministério Público Federal, do Trabalho e Ministério Público Estadual. Hoje ele já conta com 64 entidades integrantes. Sociedade civil organizada, ONGs, universidades federais, universidades privadas, diversos órgãos públicos. Então, há uma gama bem grande de participantes, cresceu muito. Inclusive, a Prefeitura de Rio Grande, também um especial agradecimento aqui ao Luvielmo, passou a integrar o Fórum. Bom, os objetivos do Fórum são combater, discutir de forma ampla, plural e democrática a questão dos impactos negativos dos agrotóxicos na saúde da população, no meio ambiente e etc. Dos objetivos que a gente também traçou lá no início é vir ao interior e
por meio dessas audiências públicas, para ouvir o produtor rural, ouvir o trabalhador rural, ouvir a sociedade, ouvir o consumidor, ouvir os vereadores, ouvir os prefeitos acerca dessa temática. Bom, só vou falar rapidamente como é que vão ocorrer os trabalhos. Depois nós vamos ter aqui a palestra do doutorando Luciano Barrozinho, a quem já agradeço. Depois disso, a gente vai começar então com a questão da audiência pública em si. 12 pessoas que se inscreveram anteriormente vão ter 5 minutos para utilizar a palavra. E depois disso, as pessoas que forem se inscrevendo aqui no local vão ter mais 3 minutos cada um para utilizar a palavra, para se manifestar. Depois, mais adiante, nós vamos falar sobre o projeto de lei 069/2017 da Prefeitura Municipal de Rio Grande. E, posteriormente, vamos encerrar os trabalhos. Eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o Dr. Flávio Maciel aqui, pedir para uma das criadoras do Fórum Gaúcho, Ana Paula Medeiros, falar um pouco sobre o que o Fórum vem trabalhando, ou trabalhou desde 2014 até 2018, só para vocês terem uma ideia. É um prazer estar aqui em Rio Grande, né? Eu queria agradecer a participação de todos e falar um pouquinho, então, bem rapidamente, sobre o que nós temos feito desde 2014. O Fórum teve início no final de 2013. Então, no âmbito geral, nós temos feito essas audiências públicas, procurando informar a sociedade, receber denúncias, né, trocar conhecimento. E, além disso, também no âmbito geral, nós estamos sempre atentos às alterações legislativas, às propostas de mudança legislativa que têm ocorrido no âmbito federal, estadual, dos municípios também, né? Viemos trabalhando atentos e com muita preocupação com relação às mudanças na legislação federal que trata dos agrotóxicos, que se passar vai representar um grave prejuízo à saúde e ao meio ambiente. E dentro do fórum nós nos dividimos também em comissões e cada comissão trata de alguns temas específicos. Exemplificativamente, temos a Comissão de Saúde, que vem tratando junto com a Secretaria Estadual de Saúde, com o CREMERS e com os demais integrantes da comissão, das questões da falta de notificação das intoxicações por agrotóxicos. É um dado mundial, né, da Organização Mundial da Saúde, que para cada caso de intoxicação notificado, existem pelo menos outros 50 não notificados. E esse desconhecimento, né, pelos órgãos que fazem esse monitoramento dessas intoxicações, impede que se tenha conhecimento da realidade, que se faça políticas públicas adequadas, e que se tenha a real dimensão dos danos causados pelo uso desses agrotóxicos. Então, essa comissão vem tratando de trabalhar para incrementar essas notificações. A Secretaria Estadual de Saúde, que está aqui com a Virgínia, tem feito esse trabalho em várias regiões, acompanhada do CREMERS, tem acho que as caravanas da AMRIGS também, que é um trabalho junto aos profissionais de saúde nas unidades para informar da importância desse trabalho, dessa notificação. Até quem tiver interesse, nós trouxemos uns cartazes que estão sendo colocados em todas as unidades de saúde do Estado. Quem tiver interesse também em conversar com a Virgínia, o pessoal da Secretaria ou com o Fórum, trouxemos para entrega. Tem uma outra comissão que tem feito um trabalho bem interessante, porque reuniu todos os órgãos que fiscalizam alguma questão relativa a agrotóxicos aqui no Estado, a exemplo da ANAC, IBAMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Estadual da Agricultura, Ministério da Agricultura. Agora, também, mais recentemente, entrou a Superintendência do Trabalho, os Ministérios Públicos, Polícia Federal, Polícia Civil. E essa integração de todos esses órgãos fiscalizadores tem permitido a realização de operações integradas de fiscalização
em que se tenha um trabalho com menos recursos, se consegue ter um trabalho muito mais efetivo e muito mais eficaz, né? Então, o pessoal se reúne nessa comissão e define operações integradas que vêm ocorrendo pelo interior do Estado. Também viemos trabalhando bastante na questão da pulverização. Temos uma comissão de pulverização que vem buscando, no âmbito da pulverização terrestre, uma regulamentação que ela é inexistente no nosso estado, no nosso país. A exemplo de distâncias mínimas de pulverização com relação às outras propriedades, né, a residências, escolas. Só um exemplo, porque não se tem nenhuma regulamentação. E com relação à pulverização aérea, que se tem uma regulamentação já existente e que se tem uma fiscalização por diversos órgãos, que até é uma reclamação muito forte do sindicato, das empresas, que eles são fiscalizados por vários órgãos, mas não existe uma efetividade dessa fiscalização. Quando ocorre uma deriva que atinge uma comunidade, atinge uma escola, como, né, já ocorreram casos, não se tem como saber, é muito difícil se saber quem fez, quem tem que responder por aquele dano causado. Então, nós estamos trabalhando com muito afinco nessa questão para que haja um monitoramento eletrônico das aeronaves agrícolas. É um trabalho que já foi apresentado à ANAC, ao IBAMA, e nós estamos agora dependendo de uma decisão da diretoria da ANAC. E esses são só uns exemplos, né? Acho que o objetivo da audiência aqui não é ficar informando o que nós já trabalhamos, era apenas para exemplificar. E no decorrer dos trabalhos, né, qualquer outra dúvida também nós podemos esclarecer. Passo a palavra, então, para o coordenador. Obrigada. Obrigado, uma boa tarde a todos. Inicialmente, dizer que é uma satisfação poder receber aqui na casa no dia de hoje o Fórum Gaúcho de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos, até porque nós temos tramitando aqui nessa casa um projeto que na mesma matéria, que é o projeto 69, foi protocolado aqui em 19 de dezembro de 2017, e ele institui o plano de controle e monitoramento de agrotóxicos no âmbito do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Rio Grande e da outras providências. Nesse sentido, nós nos preocupamos em, além de ter o prazer de receber, né, o Fórum Gaúcho, coordenado aí pelo Dr. Rodrigo Valdez de Oliveira, né, nós tomamos o cuidado de informar, né, a todos os colegas vereadores sobre a importância do projeto, né, para que os nossos vereadores, tendo em vista esse projeto que tramita na casa, né, eles pudessem, eu acho que é uma oportunidade ímpar, né, de ter um conhecimento melhor e maior com relação a essa matéria tão importante que posso dizer que delimita a vida, né, das pessoas no dia a dia, né. Então eu quero dar as boas-vindas a todos aqui na pessoa do Dr. Rodrigo, né, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, né, Câmara do Comércio, Sindicato Rural, né, e todas as outras pessoas que nos dão a honra, né, e o prazer e a satisfação, né, de poder estar participando de um evento tão importante e numa matéria bastante importante também, né. Nesse sentido, nós ficamos à disposição, né, e deixamos claro que a Câmara de Vereadores cede a casa para o Fórum Gaúcho, né, e nós, a coordenação, né, é de Vossa Excelência, doutor, e nós estamos à disposição para o que for necessário. Obrigado. Alô. Neste momento, nós teremos um breve instante para que a mesa seja desfeita e reiniciaremos dentro de 2 minutos já os trabalhos técnicos desta audiência pública. Solicito já aqui o Dr. Rodrigo Valdez de Oliveira, procurador da República, coordenador, e também a procuradora Ana, que permaneçam já também aqui para também servirem de moderadores a partir da palestra que será encaminhada a partir desse momento pelo doutorando Luciano Barrosini, engenheiro químico
mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em saúde, engenheiro químico da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o controle e vigilância de agrotóxicos na água para o consumo humano no Estado do Rio Grande do Sul. E agradecer ao Luciano, que veio de Cruz Alta aí para fazer essa palestra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, os representantes do fórum, os meus colegas da Secretaria Estadual da Saúde, representando a Vigilância da Saúde do Trabalhador, a Luciana, Virgínio, Salzano, a Suzana, do Programa de Alimentos, nossos colegas da terceira Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas, o João e a Beth, os nossos colegas do Vigiágua do município que estão participando, e também o Gilney, nosso motorista, que dirigiu mais de 8 horas para a gente poder estar aqui, lá de Cruz Alta, né? E a nossa equipe que veio lá do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, a engenheira química Cláudia Cristina Roloff, e o nosso estagiário de engenharia química Lucas, que ajudou muito no plano de 2018. A estrutura da apresentação, ela está relacionada rapidamente os principais conceitos do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Aí eu passo em seguida para apresentar para vocês os dados de controle de agrotóxicos na água dos anos de 2016 e 2017 e os planos de vigilância de agrotóxicos na água para consumo humano no Rio Grande do Sul nos anos de 2015, 2016, 2017 e o plano para 2018. E aí, como nós temos no escopo da programação alguns municípios aqui da região específica, a gente vai apresentar alguns dados específicos desses municípios. Então, só para alocar onde que a gente está dentro da Secretaria Estadual da Saúde, nós pertencemos ao Centro Estadual de Vigilância e Saúde e nós temos dentro da estrutura 4 vigilâncias. A vigilância ambiental em saúde, que é onde o programa do Vigiágua fica, a vigilância em saúde do trabalhador, sanitária e epidemiológica. Como que nós estamos organizados? Nós temos 19 coordenadorias regionais de saúde. Cada coordenadoria tem um determinado número de municípios que fica executando as diversas ações estabelecidas pela vigilância, pela assistência, enfim. Bom, em relação ao Padrão Nacional de Potabilidade da Água, a gente tem a Portaria de Consolidação número 5 de 2017, que simplesmente incorporou, entre várias outras portarias, a Portaria 2914, que era sobre o Padrão Nacional de Potabilidade. Dentro dela tem os 2 principais conceitos de controle e de vigilância. É importante o discernimento entre esses 2 conceitos para poder compreender a apresentação. Controle, pessoal, são os dados que os responsáveis pelo abastecimento de água devem analisar na água. É quem está produzindo e depois entregando para a população a água. São as autarquias municipais. Aqui da região a gente tem o SANEP em Pelotas, que pertence ao município, e a maioria dos outros municípios, a Companhia Estadual, a Corsã. Já a vigilância são todas as ações realizadas pela saúde pública. Então, nós da saúde é que realizamos as análises e as ações de vigilância. Aí é importante definir para vocês as 3 formas de abastecimento de acordo com a Portaria Nacional. A principal delas, e que abastece a maior parte da população, é o sistema de abastecimento de água para consumo humano. Resumindo, nas cidades é onde está o centro. Centro das cidades geralmente são abastecidos por sistema. E o que distingue das outras formas de abastecimento é a presença de uma rede de distribuição. Onde essa rede de distribuição não alcança, a população é abastecida por soluções alternativas. Solução alternativa coletiva, toda vez que abastece mais de uma família. Então, geralmente são os poços artesianos e principalmente localizados na zona rural. E temos também... Claro. Desculpa, vou pedir aqui uma interrupção bem rápida, só para pedir que o prefeito que chegou, né, o Dr. Alexandre Lindemeyer, faça
faça parte da mesa aqui. Secretário de Desenvolvimento Primário do município também. Vou retornar então para o Luciano. Luciano, por favor, desculpa, pode continuar. Pois não. Diga que o secretário do Meio Ambiente também faça parte da mesa, com a mesa estendida, por favor. Ok. Continuamos. Bom, continuando, a outra forma de abastecimento é a solução alternativa individual, que ela abastece apenas uma família e seus agregados. Então é aquele poço, por exemplo, numa zona onde não tem uma solução alternativa ou um sistema de abastecimento de água. Aqui dados da cobertura de abastecimento no Rio Grande do Sul no ano de 2018. Nós temos uma população total de 11,3 milhões de gaúchos. A maioria da população, mais de 80%, é abastecido por sistemas, 9,35 milhões. E é importante frisar que os resultados de controle, eles são para essas 9,3 milhões de pessoas que são abastecidas por sistema. As soluções alternativas coletivas e soluções alternativas individuais, que somam quase 1 milhão de pessoas, nós não temos informações sobre agrotóxicos na água para consumo humano. E temos ainda 1,2 milhões de pessoas que estão sem informação, porque esses cadastros eles devem ser atualizados anualmente pelos municípios, porque pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas se mudam, e isso precisa ser atualizado anualmente. Bom, em relação ao agrotóxico, um pouco da revisão. No Brasil, nós somos o maior consumidor mundial desde 2008. São mais de 430 ingredientes ativos e eles são autorizados pelaquela forma dos 3 ministérios, da Saúde, Meio Ambiente e da Agricultura, para liberar o uso de um agrotóxico no território brasileiro. Dos 50 agrotóxicos mais utilizados, 22 são proibidos na União Europeia. Em relação ao Rio Grande do Sul, os últimos dados consolidados do IBAMA são de 2014, e nessa nós subimos da faixa de 4º para o 3º estado com o maior volume de aplicação de agrotóxicos do Brasil, somando 58 mil toneladas no ano de 2014. Lembrando que, analisando a série histórica, o volume de agrotóxicos comercializados no estado está aumentando exponencialmente. Em relação ao padrão de potabilidade, para poder inserir um parâmetro no padrão de potabilidade, são avaliados 5 principais fatores: o potencial tóxico, a intensidade de uso no país, a ocorrência deles em mananciais e águas tratadas, o potencial de ocorrência nesses mananciais e também padrões de potabilidade de outros países. E aí é importante destacar que, para estabelecer o valor máximo permitido para cada parâmetro, é considerado a massa corpórea de 60 kg e 2 litros por dia de água. Já fazendo uma análise, ressaltando para vocês que pessoas com uma massa corpórea inferior a essa e crianças, elas podem ser mais vulneráveis e suscetíveis a concentrações que sejam abaixo desse valor. Em relação à forma de que o agrotóxico pode chegar na água, ele é aplicado no solo, na agricultura, com exceção do cultivo de arroz, onde ele é aplicado direto na água, né? Então, o que a gente tem que avaliar para poder ver o risco que ele vai ter de chegar na água? As propriedades físico-químicas, a forma de aplicação, as características do solo e as condições ambientais. E aí, assim, pessoal, o principal meio de transporte para o agrotóxico chegar na água é a água da chuva. Foi aplicado agrotóxicos, depois que chove, é que vai ter o maior risco de ele chegar nos mananciais, seja de captação subterrânea ou de captação superficial. Em relação aos padrões de potabilidade, nós temos a Portaria Nacional que estabelece 27 parâmetros de agrotóxicos. A frequência de análise deles é semestral, é uma vez por semestre que é analisado agrotóxicos na água. E eu gostaria de ressaltar e destacar um trabalho extraordinário da Secretaria Estadual
da Saúde do Rio Grande do Sul, do grupo de trabalho que já vinha com mais de 10 anos antes de eu entrar. Eu sou servidor desse último concurso, já estável, que eles avaliaram que a maior parte dos um estudo por bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul avaliaram quais eram os agrotóxicos mais aplicados e quais eram os agrotóxicos mais tóxicos. E observou-se que a maioria não constava no padrão nacional de potabilidade. Então o Rio Grande do Sul se articulou e tem competência para isso, porque o padrão nacional ele prevê uma situação para os mais de 5.000 municípios, e os estados têm competência para avaliar dentro do seu território se tem alguma especificidade. Tínhamos a especificidade, então foi elaborada uma portaria estadual que acrescenta ao padrão gaúcho de potabilidade 46 parâmetros de agrotóxicos. Então, para considerar a água no Rio Grande do Sul potável, não basta avaliar os 27 parâmetros de agrotóxicos da Portaria Nacional. Tem que avaliar também os 46 agrotóxicos da Portaria Estadual, número 320, publicada em 2014. Somam-se, então, 73 parâmetros de agrotóxicos avaliados no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de frisar um ponto da Portaria Nacional, que nós temos a água bruta, que é onde ela é captada, a saída do tratamento e a rede de distribuição. Então, toda vez que não tem detecção nem no manancial, nem na saída do tratamento, dispensa análise na rede de distribuição. E que o plano, esse é um dos itens mais importantes, e precisamos de um esforço coletivo, principalmente dos municípios, em relação às suas especificidades de cultivo agrícola, um plano de amostragem para análise de agrotóxicos na água que considere as contribuições de cada bacia hidrográfica do manancial de captação e a sazonalidade das culturas, para poder planejar quando que vai coletar, em que momento. Então, isso aqui é de responsabilidade do responsável pelo abastecimento de água e fica sobre a fiscalização para que se faça cumprir da saúde. A saúde por meio dos estados, que tem é competente para coordenar isso, e os municípios, que têm a competência de executar. Aqui eu já passo para apresentar os resultados para vocês, então. Esse foi um trabalho elaborado por uma engenheira química que foi residente da Escola de Saúde Pública, e eu orientei ela durante o ano que ela trabalhou no estado. O programa da residência ele é multidisciplinar e é uma aprendizagem em serviço. Então, nós tínhamos um banco de dados, foram mais de 1.600 laudos analisados, com todos esses agrotóxicos ali que a gente mencionou anteriormente. E aí, laudo a laudo, foi consolidado onde teve detecção. Isso para o ano de 2016. Então, em 2016, onde foi analisado, 2016/1, primeiro semestre, todos os municípios onde foi analisado o DDT, DDE e DDE, ele foi encontrado. E aí eu ressalto para vocês que é um agrotóxico que está proibido no Brasil há muitos anos. Foi encontrado aqui em Canguçu, atrazina, e em Espumoso, metolacloro. 2016/2, também, onde foi analisado o DDT, ele foi encontrado Cândido Godói, atrazina, simazina, Erechim, atrazina e Frederico Westphalen, atrazina. Esses resultados, pessoal, eles são de análise da água bruta, não da água tratada. Mas é importante frisar para vocês essa frase do Manual de Vigilância de Qualidade da Água para o Consumo Humano do Ministério da Saúde, que a maioria das substâncias tóxicas, como metais pesados e agrotóxicos, geralmente não é efetivamente removido em tratamento convencional e requer processos mais complexos para sua remoção, a exemplo de adsorção e osmose inversa. A adsorção, ela pode ser é um processo que ele ocorre por meio do carvão ativado. Então, ele é um tratamento avançado. Ao identificar que tem agrotóxicos na água bruta, para poder garantir que ele seja removido no tratamento, tem que ser acrescentado carvão ativado. E é isso que a gente tem que ficar atento. Esses resultados, eles são da água bruta. O que a gente tem como referência é o valor máximo permitido. No ano de 2016, em 4 municípios, o valor detectado na água bruta, como referência, foi acima do valor máximo permitido. Eu acredito que seja uma das primeiras vezes do histórico em que tenha sido detectado uma concentração do agrotóxico na água acima do valor máximo permitido. E isso é que é extremamente preocupante. Por quê? Quando a gente fala em termos de vigilância em saúde,
o primeiro impacto à saúde mais grave é o trabalhador que está exposto diretamente ao produto químico. O segundo impacto, que pode ter mais risco, são por meio dos alimentos, porque estão diretamente ali com a exposição. E a água, pessoal, ela seria a de menor risco. Por quê? Porque ela está longe do ponto de aplicação do agrotóxico. Mas chama a atenção para o quê? Serve como um indicador ambiental de que, se está chegando na água e em concentrações acima do valor máximo permitido, é porque tem muita quantidade sendo aplicada próximo dos pontos de captação. Nós tivemos reuniões, então, para discutir esses resultados com a empresa, avaliar dados, e aí foi nos enviado posteriormente os dados de recoleta. Toda vez que é detectado, a empresa tem a obrigação pela portaria de realizar uma nova coleta e avaliar se permanece ou não com aquele contaminante. Então, de todos os municípios que foram analisados nesse período e que tiveram recoleta, apenas o município de Erechim teve uma detecção na saída do tratamento. E observem que foi maior na saída do tratamento do que na captação. Nós fizemos uma atualização desses dados e avaliamos também no ano de 2017. 2017/1, a gente recebeu os laudos mais ou menos em agosto de 2016. 2017/2, nós recebemos os laudos dos 320 municípios da Corsã, mais ou menos em fevereiro desse ano. E já temos os resultados para apresentar para vocês aqui de primeiríssima mão. Então, as detecções que tiveram foram os municípios de Áurea, Cacequi, Cândido Godói, Dona Francisca, Salto do Jacuí e Vacaria. A maior parte deles atrazina, com exceção de Cacequi, que foi molinato, e Áurea, que foi simazina. 2017/2, Ametista do Sul, Bom Jesus, Erechim, Ijuí, Marau, Planalto e São Borja, todos atrazina. Resultados da água bruta. Seguindo mais próximo aqui da terceira CRS, São Lourenço do Sul, metolacloro, Seberi, 3 de Maio e Venâncio Aires. Aqui, pessoal, eu vou passar rapidamente a um mapa que identifica no Rio Grande do Sul onde teve as detecções. Então, em vermelho, os traços de DDT. Temos ali o que não foi analisado, alguns dados mais técnicos que eu não vou entrar em detalhe, mas observem que no primeiro semestre tem uma concentração maior em vermelho no mapa. É porque teve mais análise de DDT. Aqui são os agrotóxicos que foram detectados, os municípios que não tiveram análise. Nós consideramos extremamente grave aqueles municípios que não têm nenhuma análise de agrotóxico, porque o pior é não saber o que está acontecendo, né? O pior caso para a vigilância é não ter informação. Aqui tem uma animação, então, por semestre, onde que tiveram as principais detecções. 2016 1, 2, 2017 1 e 2017 2. Lembrando que somos um estado em que a base da economia é a agricultura. Em relação a informações que nós da saúde temos que avaliar, os efeitos potenciais decorrentes da ingestão da água, né? Então, a atrazina, principalmente problemas cardiovasculares no sistema reprodutivo, principalmente aplicado no milho, a atrazina, né? O DDT, ele é um inseticida persistente e estável, ele está proibido no Brasil desde 2009. No trabalho de conclusão, que tem uma banca, um dos membros da banca que nós convidamos para avaliar era um perito da Polícia Federal, que a competência dele é fiscalizar o contrabando na fronteira de, entre outras coisas, agrotóxicos. Ele nos garantiu que não há contrabando de DDT, mas em uma apresentação desses dados no Comitê de Bacia Hidrográfica, um engenheiro agrônomo levantou e disse assim: eu trago para vocês na próxima reunião uma lata de DDT para provar de que ele está sendo utilizado no território. Então é uma coisa que a gente tem que refletir, porque ele está proibido desde 2009 e ele tem efeito de acumulação no tecido adiposo e no leite. Glifosato e AMPA
mais de 40% do volume dos 58 mil toneladas de agrotóxicos é do glifosato. Ele tem toxicidade reduzida, problemas no fígado e no sistema reprodutivo. E é um herbicida. Metolacloro, evidência reduzida de carcinogenicidade, herbicida. Simazina, evidência reduzida de toxicidade e carcinogenicidade, herbicida também. Bom, vamos falar agora então sobre o nosso trabalho de vigilância, quando a gente da saúde vai lá e coleta e verifica se tem ou não agrotóxicos. A gente teve no ano de 2015 um plano que contemplou 143 amostras. Aí também já foi parte desse grupo de trabalho de agrotóxicos que tinha elaborado a portaria, tinha feito todo um esforço para conseguir essas análises que foram pagas pelo Estado. Então, embasado no mesmo estudo, a gente se reuniu e definiu que essas análises seriam feitas na bacia hidrográfica do Alto Jacuí. Por quê? Porque é a bacia que tem a maior taxa de aplicação de agrotóxicos do Estado. Então foram analisados todos os parâmetros, 27 da Portaria Nacional e os 46 da Portaria Estadual. Ali tem o detalhamento dos municípios, mas aqui tem um mapa, para vocês terem uma ideia de onde eles estão localizados, com destaque para as 3 cidades de maior população, Cruz Alta, Carazinho e Soledade, e onde tem inclusive estação de tratamento de água, captação superficial. Em relação ao ano de 2016 e 2017, quais foram os critérios para poder elaborar o plano? Coletar pelo menos 2 amostras em cada uma das bacias hidrográficas, regiões com grande território agrícola, municípios silenciosos quanto à notificação de intoxicação por agrotóxicos. Aí a gente teve discussões e sugestões do nosso grupo de trabalho de agrotóxicos, período de maior aplicação, e aí os locais de aplicação, pessoal, nós temos mais de 9.000 cadastros de abastecimento de água no estado. Para definir quais seriam os pontos específicos, a gente descentralizou para os nossos técnicos das coordenadorias regionais de saúde, que ajudaram na execução da coleta e transporte junto aos municípios. E aí, assim, esse plano de 2016, 2017 e 2018 está sendo por meio de um convênio do Ministério da Saúde com a Fiocruz. Imaginem que a amostra é coletada no interior do Rio Grande do Sul, tem que ser transportada até Porto Alegre, tem que ter toda uma função logística para chegar até o Rio de Janeiro, refrigerada a 4 graus, e no prazo de no máximo 1 semana ser analisada para não ter perda da amostra por invalidade do método analítico. E o método que tinha sido desenvolvido nesses anos de 2016 e 2017 foram para 10 parâmetros que estão estabelecidos ali. O parâmetro do glifosato e mais AMPA, lembrando que o AMPA ele é um subproduto da degradação do glifosato, a gente tem, com muito orgulho, no Rio Grande do Sul, desenvolvido no nosso laboratório central, um método analítico que avalia o glifosato. Então, o glifosato foi avaliado aqui no estado mesmo, em Porto Alegre, no laboratório central. Aqui, para vocês terem uma ideia, os municípios que foram contemplados em 2016 foram apenas 76 amostras. E aí essa limitação era pelo Ministério da Saúde. Lembrando que agrotóxicos na água é uma análise muito cara. E aqui o plano de 2017 nós já conseguimos ampliar, já foram 124 análises, então a gente pôde contemplar um número maior de municípios. Aqui tem os resultados, então, das amostras analisadas pela Vigilância 2015 até 2017. Então, a gente teve detecção em Carazinho, Espumoso, Soledade, Canguçu e Entre Juiz. Todos eles eram pertencentes a abastecimento pela Corsã. Como ação que nós tomamos foi oficiar a empresa e solicitar que eles aumentassem a frequência de semestral para mensal. Nos resultados que eles monitoraram durante 10 meses, não houve nenhuma detecção posterior, o que nos dá uma segurança para poder afirmar que a população pode consumir essa água. Em relação ao plano de vigilância de 2018, eu acho que é bastante importante destacar isso, do esforço que nós, da Secretaria Estadual da Saúde, tivemos, grande esforço junto ao Ministério da Saúde, com o apoio do nosso grupo de trabalho de agrotóxicos, de justificar o porquê da importância de ter análises aqui no estado. Das 1000 análises que vão ter em todo o Brasil no ano de 2018, nós conseguimos trazer para o Rio Grande do Sul 200. Então é bastante significativo o número de análises em relação ao resto do Brasil que a gente vai ter no ano de 2018. E a gente também estruturou
de forma mais robusta o nosso plano de amostragem para 2018. Nós fizemos, por meio da plataforma do Fórum SUS, um formulário e encaminhamos para as regionais para encaminhar para os 497 municípios. Tivemos 190 respostas e aí seguimos as recomendações das orientações técnicas do Ministério da Saúde. E aí todas as amostras vão ser coletadas em água tratada e nas SACs elas vão ser, solução alternativa coletiva, vão ser nos pontos de consumo. Em relação ao período que a gente vai realizar as coletas, no inverno nós priorizamos trigo, cevada e canola. E no primavera e verão, horticultura, arroz, soja e milha. Maio vão ser 10 coletas, junho, julho, agosto vão ser 20, setembro, outubro e novembro 40 e dezembro 30, totalizando as 200 amostras. Aqui tem uma ideia de como está a distribuição do plano para 2018. Aqui, para vocês terem uma ideia, o formulário foi estabelecido então pelas culturas e aí também os agrotóxicos. Nós tivemos toda uma articulação com o laboratório lá da Fiocruz, porque eles desenvolveram um novo método, compraram padrões internacionais e vão ampliar para mais de 40 parâmetros. Eram 10, agora eles vão analisar mais de 40. Então a gente já partiu do conhecimento de quais os parâmetros vão ser analisados pelo laboratório e enviou no formulário para saber se nesses municípios tem ou não aplicação desses agrotóxicos, para poder priorizar as análises. A informação também da quantidade. E assim, pessoal, foi a primeira vez que a gente tentou fazer isso. É muito difícil de consolidar essas informações. Os municípios a gente orientou para que se articulassem com a Secretaria da Agricultura, a Emater, engenheiros agrônomos, ou as próprias agropecuárias que vendem, mas foi bastante... Muitos reclamaram para nós da dificuldade de conseguir essa informação. Para esse ano teve que ser assim, mas para o ano que vem, o plano de 2019, a Secretaria Estadual da Agricultura lançou um sistema online que já vai consolidar esses dados de venda e vai facilitar nós da saúde poder fazer uma vigilância mais assertiva em relação aos impactos agrotóxicos. E agora, aquela parte que eu tinha prometido para os municípios que são do escopo da audiência pública, que é Chuí, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte. Ali nós temos a população de cada um, o mais significativo é Rio Grande, as 3 formas de abastecimento e com a respectiva população. Bom, em relação aos encaminhamentos que foram realizados depois desses levantamentos. Em 2017, nós realizamos cursos de inspeção sanitária nas 19 coordenadorias regionais de saúde, oportunizando vaga para todos os municípios. Nós temos no Plano Estadual de Saúde indicadores e metas de inspeções sanitárias e resultados extraordinários já no ano passado, que foram mais de 2.000 inspeções sanitárias. Lembrando que na inspeção sanitária é um momento onde eles avaliam os municípios avaliam quais são os riscos envolvidos em todo o processo de tratamento da água, inclusive se tem presença de atividades agrícolas ao redor do ponto de captação. E também se a capacidade instalada no tratamento de água ela é adequada. Também um momento em que o fiscal do município para e analisa de forma mais aprofundada os dados de controle da qualidade da água, os resultados dos laudos. Bom, a gente precisa, como encaminhamento, manter o trabalho contínuo, a articulação com a atenção básica em relação aos impactos à saúde e da exposição aos agrotóxicos. Nós precisamos fortalecer a execução da vigilância da qualidade da água para consumo humano, que ela é de competência de execução dos municípios. E o Estado, lembrando, tem a competência de coordenação. Então, nós capacitamos e damos apoio. E aí, retificar também a importância de um trabalho articulado com todas as entidades, porque
impactos agrotóxicos, eles dependem de muitos atores da sociedade e é preciso conscientização da comunidade local. Acho que um dos frutos positivos de toda a divulgação do nosso trabalho foi que nós tivemos muitas entrevistas em rádios, em jornais, e a gente conseguiu ter acesso àquela população da zona rural que provavelmente tem dentro da sua propriedade o cultivo, e muitas vezes o cultivo pode ser em cima da sua própria fonte de abastecimento de água. E quando ele aplica agrotóxico ali, ele está colocando em risco o próprio abastecimento de água. Então, acho que essa conscientização que a gente precisa ter em relação à educação da vigilância, educação em ambiental e dos riscos, é um trabalho que a gente precisa contar com o apoio de todos da sociedade. Nós também, acho que um dos principais encaminhamentos para poder de fato alavancar resultado em relação ao risco do agrotóxico chegar na água foi uma reunião com a Secretaria Estadual da Agricultura com o setor que é responsável pela fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos, onde a gente apontou todos esses municípios que tiveram as detecções para que eles fortaleçam as ações de fiscalização nesses municípios, porque a gente supõe que talvez esteja sendo exageradamente alto o índice de aplicação de agrotóxicos para poder ter chegado na água, né? E aí também como encaminhamento a gente tem que é de nossa competência garantir o cumprimento do padrão de potabilidade tanto estadual quanto nacional e divulgação dos levantamentos em comitês de bacia hidrográfica e algumas audiências públicas como essa que a gente se encontra. Eu gostaria de deixar uma mensagem final que na minha linha de pesquisa, tanto do mestrado, do doutorado, ou toda a minha carreira, eu tenho direcionado para a saúde pública. E eu acho que uma das principais inspirações que eu tive para escolher a minha profissão na área de engenharia química foi de uma aula de química no ensino médio, onde o professor, antes de iniciar o conteúdo de química orgânica, ele passou como tema gerador esse filme do Óleo de Lorenzo, onde eles tinham um filho que tinha uma doença que era incomum e por ela ser muito rara, não tinha interesse dos cientistas de investigar, da sociedade como um todo, e eles foram lá, arregaçaram as mangas e começaram a pesquisar como que poderia ter a cura para o filho. Eu acho que isso serve como motivação, que talvez quando a gente olhe para indicadores de neoplasias, eles estão em estado um tanto quanto ascendente no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, e a gente desconhece quais as causas que podem estar causando esses excessos de neoplasias, né? E é assim, imagino que os agrotóxicos possam ter uma contribuição. Por isso, acho extremamente importante o Fórum Gaúcho de Combate aos Agrotóxicos e todas as instituições que estão unidas e avaliando esses dados. Muito obrigado pela atenção. Doutor Luciano, já chamo de doutor porque com certeza vai virar doutor em breve com esse trabalho, né, esse ótimo trabalho.